senhores conselheiros e senhoras conselheiras, senhor procurador, senhores advogados e senhora secretária. Verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários, eu, Raimundo Frutuoso de Oliveira Júnior, declaro aberta a terceira sessão virtual ordinária da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará. Fortaleza, 16 de fevereiro de 2022. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAT 140/2021 e reza sobre a sessão virtual, e a 145/2017, regimento interno do CRT, naquilo em que não conflitar. Presentes, doutora Sabrina Guilhom, doutor Marcos Vinícius, doutora Ivete, doutor Felipe Silveira Gugel do Amaral, doutor Geider, doutor Pedro Jorge. Presentes também o procurador Matheus Viana Neto. Secretariando os trabalhos, a senhora Evaneide. Fazendo a defesa e sustentação oral, doutor Ivan e doutora Isabela. Indago para a senhora secretária se existem atas para serem lidas. Essas atas já foram lidas anteriormente, então eu passo agora a perguntar se existem algumas sugestões. Se não houver nenhuma sugestão, considero-as aprovadas. Como não há nenhuma sugestão, estão aprovadas as atas de ontem. A ata de ontem. Vamos para o primeiro processo. É o processo de número 3912/2018. O AI é o 2018-02033, lavrado na empresa de CGF 06-451-746, dígito 2. Recorrentes: Sofia Comércio de Alimentos. Recorrido: célula de julgamento de primeira instância. O relator é o doutor Geider de Lima Alcântara. Para sustentação oral, doutor Ivan Lúcio Falcão. Passo a palavra para o doutor Geider, as suas colocações. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutora secretária, doutora Evaneide, conselheiros Felipe Amaral, doutor Felipe, doutora Isabela, doutor Ivan, doutora Ivete, doutor Marcos, doutor Matheus, doutor Pedro, doutora Sabrina. Agradecer também a presença do doutor Alexandre Brenan, que veio também colaborar também com a nossa sessão. Senhor presidente, como muito bem falado, recorrente Sofia Comércio de Alimentos Limitada, a presente atuação foi lavrada em desfavor da mesma. Falta de recolhimento de ICMS importação de macarrão, NCM 1902-1900, conforme declaração de importação 1705-559176, as folhas 22 e 23. O agente autuante apontou recolhimento a menor do tributo no tocante às notas fiscais 7106 e 7139, as folhas 27 e 28. O período de fiscalização foi de 1º de janeiro de 2017 a 31 de julho de 2017, sob termo de início de fiscalização 2017-13-127 e de conclusão 2018-02-226. E o período da infração foi o de abril de 2017. Conforme relato constante nas informações complementares do AI, a contribuinte recolheu um total de R$ 82.769,51, referente ao ICMS de importação, conforme os DAIs, as folhas 44 e 45, e R$ 69.034 inerente ao ICMS de substituição. A autoridade autuante alega que a contribuinte, ao emitir as notas fiscais, apurou e recolheu o ICMS de importação, conforme o artigo 7º do decreto 31.109/2013, inciso 1º, a linha A, com redução de 33,33% sobre a base de cálculo, de forma que resultou em uma carga tributária de 12%. Contudo, o fiscal alega que o referido decreto trata das operações com farinha de trigo, mistura de farinha de trigo, como também produtos oriundos de fabricação própria, elencados no protocolo número 5005. Contudo, a autuada não é fabricante do macarrão. Que a autuada não se enquadra em nenhuma das opções e que não faria jus à redução da base de cálculo para ter direito à isenção parcial do tributo e utilizar-se da carga tributária diferenciada. O agente autuante proporcionou a espontaneidade ao contribuinte pelo termo de notificação 2017-28-146, com ciência eletrônica em 11 de agosto de 2017. Contudo, no recolhimento foi lavrado o presente auto de infração de obrigação principal pela infração ao artigo 73 e 74 do decreto 24.569/97, no valor de R$ 43.729,02,
e aplicada a multa punitiva, de igual valor, com base no artigo 123.1c da Lei número 12.670 de 96, alterada pela 13.418 de 2003. De forma tempestiva, autuada a presente impugnação, as folhas 74 a 83, juntando aos autos mandado de segurança, através do processo 018-5240-61-2016-806-1000 impetrado dia 21 de novembro de 2016, e distribuído para a 4ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza, em desfavor do Estado do Ceará, de forma a afastar a cobrança de ICMS por meio de pauta fiscal, o qual teve decisão interlocutória proferida em favor da contribuinte, a qual segue, determina assim a expedição de mandado, a fim de que o Estado do Ceará se abstenha de adotar todo e qualquer meio tendente a exigir da altura o ICMS na importação do trigo grano duro, calculado por meio das pautas fiscais aqui caracterizadas, quais sejam aquelas veiculadas no meio do ato COTEP ICMS 28/2015, exigência de ICMS tomando como parâmetro o valor de aproximadamente R$ 11,00 por cada 1 quilo de trigo grano duro, sob pena de ato atentatório ao exercício da jurisdição e, consequentemente, verificação de responsabilidade civil dos agentes públicos que, porventura, desrespeitem a ordem judicial, bem como a apuração de dados sofridos pela impetrante, além da aplicação de multa e imposição de multa diária serem posteriormente fixadas, caso se caracterize o descumprimento. A referida decisão se manteve após a apresentação de agravo de instrumento por parte do Estado e de agravo interno apresentado pela contribuinte, sendo o Estado intimado desta última dia 16 de novembro de 2017. Alega a contribuinte que desta feita o fisco estadual estaria impedido de cobrar ou lançar valores que remetessem ao processo em comento. A contribuinte aduz que o valor recolhido a menor trata-se de um erro nos códigos de recolhimento, tendo a mesma recolhido com o código 1104, de ICMS substituição entrada interna, quando deveria ter recolhido pelo código 1082, ICMS importação. Que apesar de correto o cálculo do ICMS importação por parte do auditor fiscal, o mesmo não se pode afirmar em relação ao ICMS substituição tributária, que não poderia ser considerado pauta fiscal. Pugna pela improcedência do feito fiscal, alegando que apenas pagou pelos códigos de receita errados. No julgamento número 320 de 2020, as folhas 142 a 146, a julgadora de primeira instância previamente constata a regularidade formal da ação fiscal e rebate ponta a ponta as alegações da impugnação interposta e decide pela procedência do presente auto de infração. Interpelado o recurso ordinário, as folhas 152 e 155, a recorrente pugna pela improcedência da ação, alegando equívoco por parte da autoridade fiscal, que induziu a julgadora de primeira instância ao erro, quando o mesmo baseou seu entendimento de imprescindibilidade de que a contribuinte seja o fabricante do produto, no artigo 3º, parágrafo 2º e 4º do decreto 31.109, que está inserido na seção 2 das operações praticadas pela unidade moageira suas filiais atacadistas e indústrias de massas alimentícias, quando deveria considerar o artigo 7º, inciso 1º do decreto, que está inserido, sim, na seção 3 das operações de aquisição pelos demais estabelecimentos. Desta feita, entende, por fazer jus à redução apontada no dispositivo legal transcrito, requer de forma suplementar o pedido de improcedência que a multa venha a ser reenquadrada no artigo 123.1d da Lei número 12.670/96, com base na súmula número 6 do CONAT, para que venha a ser declarada a parcial procedência da penalidade. Por fim, o parecer da Assessoria Processual Tributária, de número 5 de 2021, concluiu pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento, no intuito de ser mantida a decisão singular de procedência do auto de infração. Com relação à multa, a redução da multa, ela alega que o ICMS de importação não cabe, não está contemplado pela súmula número 6 do CONAT. É o breve relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Geida, pela manifestação. Representante da outra Procuradoria do Estado, doutor Matheus. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Geida, estreando aqui, o seu relato muito bom, muito claro, tocou nos principais pontos da questão contida no auto de infração, muito bem, muito bom mesmo. Bem, senhor presidente, as operações com farinha de trigo, o grão, né,
essas operações relacionadas com o trigo e seus derivados são operações um pouco complexas, não é fácil de se tratar, não. A legislação que trata dessa matéria, né, ela, inclusive, ela tem fases de substituição tributária até a cadeia final, e depois há situações em que se retoma o processo de crédito, de débito e crédito. Então, não, realmente não é fácil. Mas, no caso da importação de farinha de trigo e seus derivados, né, do trigo e seus derivados, há que se fazer a distinção entre os produtos que já são industrializados e o produto in natura ainda, que ainda vai ser objeto de tributação. No caso dos produtos que serão objetos de tributação, que serão objetos ainda de industrialização, como é o caso da farinha de trigo, como é o caso do trigo e da farinha especificamente, que serão objeto de industrialização, ele tem uma carga tributária. E em relação aos produtos acabados, como é o caso do macarrão, biscoito e outros, ele tem uma outra tributação. E por que isso? Em razão das fases por quais esses produtos irão passar ainda. Então, eles têm uma carga tributária diferente. No momento da importação, e aí até que eu entendo a dificuldade da empresa, ela utilizou-se de uma redução de base de cálculo que é típica para a importação de produtos que ainda vão ser industrializados, como é o caso do trigo e da farinha. Mas ela não estava importando esse produto, ela importou o macarrão. E o macarrão é um produto industrializado, cuja carga tributária já é definida. Por quê? Porque as fases de tributação seguintes, elas são mais simples. Elas já vão direto do atacado, vão para o atacado e depois vai para varejista e, finalmente, consumidor final. Diferente do grão, de trigo ou da farinha, que ainda irá passar por vários processos de industrialização até chegar ao consumidor final. Mas ela utilizou-se, então, da tributação autuada, utilizou-se na importação do macarrão, utilizou-se da tributação que é típica para o produto ainda que não foi industrializado, ou em que ocorreu a industrialização parcial. E, com isso, acabou recolhendo um valor a menor. Então, razão pela qual nos parece que a autuação aqui ela está correta. O que é passível de discussão, e aí eu acho que tem razão, o contribuinte entende que tem razão, é quando ele diz, olha, mas a aplicação da multa que deve ser dada aqui não deve ser a falta de recolhimento, que é aquela multa mais gravosa, mas sim pelo atraso de recolhimento. E qual a diferença entre um e o outro? É que na multa por falta de recolhimento, o contribuinte não demonstra isso. O contribuinte ele tem uma conduta, diria, dolosa até. É o caso da falta de emissão de nota fiscal, é a aquisição de mercadoria sem nota fiscal. Então, essa conduta deve ser sancionada com a carga, com a penalidade maior. Mas, no presente caso, a empresa, a autuada, quando fez a importação, efetuou a declaração desses valores, o valor que ele foi recolhido, de certo modo, foi objeto, inclusive, não diria de análise, porque a análise foi feita por ocasião da autuação, mas foi vista os agentes por ocasião da importação, do desembaraço. Então, não há que se falar em conduta dolosa por parte do contribuinte. Além do mais, o que se tem aqui é uma interpretação da legislação. Diante dessa confusão, não diria confusão, mas da complexidade da legislação que trata do regime de tributação da farinha de trigo, do trigo e seus derivados, é uma legislação um pouco complexa. É complexo, um pouco não, é complexa. Razão pela qual não surpreende que, eventualmente, o contribuinte possa se confundir e aplicar uma carga tributária, um cálculo diferente do que é efetivamente exigido pela norma. Essa é a razão pela qual, primeiro ponto, a Procuradoria entende que o caso no mérito, o caso, sim, é devido ao ICMS
que está sendo cobrado por conta da utilização indevida da base de cálculo, da redução de base de cálculo. Segundo ponto, a multa aplicada, entendo que deve ser aquela menos gravosa, porque aí não configura uma conduta dolosa por parte do contribuinte. Aí isso aí há de se configurar um atraso de recolhimento. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. É isso. Obrigado, Aliás, cumprimentando, que eu não cumprimentei, doutor Ivan, doutor Alexandre, apesar de já ter conversado aqui antes, mas sejam muito bem-vindos. É Obrigado. isso. Obrigado, doutor Matheus. Para a manifestação oral, doutor Ivan. Com a palavra, doutor Ivan. Bom dia, senhores. Inaugurando o ano, novas posses. Senhor presidente, um prazer tê-lo por aqui. Sou procurador, doutor Matheus. Já é da casa faz tempo. E os senhores conselheiros estão iniciando aí um novo mandato, e alguns que já estavam por aqui. Bom dia a todos, bom trabalho, bom ano de trabalho a todos. Evaneide continua por aqui. Evaneide, bom dia, bom trabalho. Bom, senhores, é o seguinte, de fato, a empresa importa, fazer essas importações, e tomou como base o decreto 31.109, não por conta, como eu falo aí no recurso, não por conta da seção 2, que trata das moageiras, que trata da fabricação do macarrão, mas por conta da seção 3, outros estabelecimentos, onde ela pode fazer a importação do produto. Não necessariamente onde foi o ponto que o auditor bateu, que é justamente na condição de fabricação, para ter direito à situação melhor, para ter direito à redução da base de cálculo, precisaria ser fabricante dos produtos. E, nesse caso, ela está importando os produtos. Então, assim, o que a empresa rebate quanto à autuação é justamente essa diferença. Não necessariamente a empresa tenha que ser a fabricante dos produtos, mas ela pode ser a importadora. Não faria sentido ela ser a importadora e, ao mesmo tempo, a fabricante. Então, a fundamentação foi no decreto 31.109, mas pelo artigo 7º, e não pelo artigo 3º, como quer entender o auditor fiscal, como se fez entender ele, achando que deveria ser a fabricante dos produtos. Então, assim, a parte entende que o seu recolhimento foi correto, apenas houve esse equívoco do autuante quanto o seu enquadramento. O artigo 3º, sendo fabricante, ou o artigo 7º, sendo importador direto. Então, assim, no primeiro momento, a parte entende, sim, pela manutenção da improcedência. E, em segundo momento, o doutor Matheus já foi bem feliz, discordando do parecer. De fato, o ICMS importação faz jus ao reenquadramento do 123.1D de dado, porque todos os impostos da importação, oriundos de uma importação, passam sobre o crivo da Secretaria da Fazenda, passam sobre o crivo de todo o desembaraço aduaneiro. Então, todos os valores são de conhecimento da Secretaria da Fazenda. De fato, a empresa não se omitiu, se excusou de pagar, tudo foi declarado. Então, assim, sendo
tendo os dados estando no sistema da Secretaria da Fazenda, albergado completamente pela súmula 6, esse é o entendimento da parte, e sendo superado, né, o pedido inicial da improcedência, não se quer entender por essa superação, mas, para esgotar todas as possibilidades, mantém-se também a segunda opção pela parcial procedência, como já manifestado pela Procuradoria. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ivan. Aberto para os debates. Quem se inscreve? Doutor Geida? Pois não, senhor presidente. Eu iniciarei minhas razões. Caso algum colega queira interromper ou fazer algum adendo, alguma contribuição, fique à vontade. Somente. Nessa situação de mérito, senhor presidente, a recorrente alega essa questão do equívoco, né, da seção 2 das operações particulares por unidades moageiras, indústrias, né, da seção 3 das operações de aquisição pelas demais estabelecimentos. Contudo, o artigo 7º, inciso 1º, a linha A do decreto 81.109, inserido realmente na seção 3, tá, ele versa no seu caput o imposto incidente sobre as operações de aquisição de farinha de trigo e sua mistura a outros produtos. Tá? Ou seja, ele discorre sobre produtos distintos dos constantes nas notas fiscais fiscalizadas. No caso, nas notas constam macarrão, espaguete grano duro, né? Macarrão penne, grano duro, e macarrão parafuso, grano duro. Com relação à alegação da contribuinte, né, que o agente autuante deveria considerar essa operação de aquisição pelos demais estabelecimentos, e que por isso não teria necessidade de ser autuada a fabricante, eu entendo que realmente não merece prosperar. Pois mesmo sem essa observação por parte do agente, a recorrente veio a importar o macarrão, tido como produto pronto e não base de produção, como é o caso da farinha de trigo, né, e demais itens do caput do artigo 7º. Sendo essa a essência da lei, destacando que a contribuinte é comerciante atacadista, com o KNAI principal 4639701. Então, essa relatora entende que a contribuinte não se enquadra nessas hipóteses de isenção parcial do ICMS importação. Portanto, não faz jus realmente a essa redução de base de cálculo. Com relação ao reenquadramento da multa punitiva, do artigo 123.1c para o 123.1d da 12.670, eu confesso, senhor presidente, que eu tive uma certa dúvida e queria até que os colegas pudessem talvez contribuir nesse sentido, porque, pelo que eu entendi, a súmula 6, ela faz esse adendo para o contribuinte em prol do contribuinte, a súmula 6 do CONAT. Entretanto, eu entendo que se aplicaria esse disposto para o ICMS substituição tributária, e não para, nesse caso, que é o ICMS importação. Tem também nesse mesmo processo, no outro processo, desse mesmo contribuinte, o ICMS substituição tributária, que aí sim realmente eu entendo. Mas eu queria a colaboração do entendimento da casa, dos colegas, para saber como estavam sendo as outras decisões nesse sentido, com base na súmula 6, se também alberga o ICMS importação. Era nesse sentido que eu queria tirar realmente essa dúvida, caso algum colega possa contribuir nesse sentido. Doutor Geida, os precedentes dessa decisão da súmula, que eu estive estudando, elas são relativas aos sistemas corporativos das FAS na entrada, substituição e antecipado, na entrada interestadual do sistema corporativo CITRAN, que registra. Então, esses precedentes da súmula 6 são nesse sentido, é só para dar uma informação aberta ao debate, Eu apenas um estudo que eu fiz prévio antes de iniciar aqui o julgamento. Pois não, doutor Ivete. Está no mudo, doutor Ivete. Mudo. Eu sempre erro esse negócio aqui.
Bom dia a todos, pessoal. Eu confesso que eu estudei esse processo e ainda estou muito em dúvida dessa autuação. Eu também vou confessar que eu não sou expert na legislação de farinha de trigo. A autuação foi feita por um setor da casa que é voltada para esse tipo de cobrança de importação. Mas eu vou dizer por quê é que eu fiquei, assim, cheia de dúvida. Primeiro que a gente sabe que o ICMS importação é a própria fazenda que gera essa cobrança lá no posto fiscal, vamos dizer, cais de porto, ou por onde ela entrar, né? E até onde eu tenho um conhecimento, a DI e toda a cobrança, ela é toda parametrizada nas regras para ser cobrada corretamente, de acordo com a legislação vigente pela CNAE, seja pelo que for. Me causou estranheza essa cobrança, porque da forma como está aí nos autos, foi feita a cobrança no posto. Eu acho que isso todo mundo entendeu dessa forma, né? E aí eu peço até ajuda, pessoal, que eu posso estar equivocada aqui, eu estou dividindo só uma preocupação. Foi feita a cobrança no posto, gerada a DI, a cobrança foi toda efetuada pela Cefaz. É semelhante, vamos dizer, à cobrança da subvenção tributária numa operação interestadual. Se quiser levar para essa linha, pode ser explicada dessa forma. E aí, a cobrança foi feita, eu entendo que não é que o contribuinte fez o cálculo reduzindo o imposto, a cobrança foi feita dessa forma. É bem verdade que se tivesse sido feito errado pelo posto, ninguém pode abrir mão do imposto, né? E já tem outra, pode-se até dizer que se a fazenda tiver se equivocado, caberia exigir o complemento desse imposto. Acontece que a autuação em si, ela não deixa claro que está sendo cobrada a diferença, porque o produto macarrão não está na regra do artigo 7º. E aí é onde eu concordo com a recorrente, no seguinte aspecto, até onde eu consegui extrair da informação complementar. O autuante, ele diz que está cobrando a diferença, ele não fala especificamente porque não é a regra da substituição daquele decreto 31. Ele diz que se baseou no artigo 7º e que o artigo 7º, essa redução da base de cálculo, que reduz para a carga tributária 12%, não caberia para ele porque ele não é um fabricante. Antes de eu ler a defesa da parte, estudando, eu olhava, olho o decreto, inclusive baixei esse decreto, e está no VPN, eu não estou conseguindo entrar, mas qualquer um de nós podemos olhar o decreto que o autuante fala. O artigo 7º, é bem verdade que ele fala de outros estabelecimentos, que o industrial está na outra seção. Então, assim, se macarrão tiver nessa regra, que eu acredito que o doutor Matheus disse que são tratamentos diferenciados, e até onde eu tenho conhecimento é tratamento diferenciado, mas o motivo dado pela autuação não foi esse. Aí, qual é a minha dúvida? O posto gerou uma cobrança errada, com um critério que, considerando a empresa como se tivesse a redução, e ela não tem, mas o autuante está dizendo que essa cobrança é porque ele não poderia ter, porque ele não é fabricante, ele é um atacadista. Aí, quando a gente vai para o parecer diz assim, não, o autuante está equivocado, o auto não foi feito porque não se trata ele não é um fabricante, ele foi feito porque macarrão não está na regra da farinha de trigo. Eu estou dizendo assim com minhas palavras de forma bem simples, para facilitar, certo, pessoal? Mas, assim, onde é que está a minha dúvida? Está sendo cobrado por qual motivo? É porque macarrão não está nessa regra? Ou porque... E o posto fiscal gerou errado essa cobrança? Aí foi uma cobrança feita em 2018. O que eu sei é que os postos têm calculadora, têm sistema próprio, parametrizado para fazer a cobrança. Aí pode-se dizer, sim, mas pode estar errado essa cobrança, né? Criaram um critério errado lá no sistema, lá de importação,
e geraram uma cobrança menor, certo? Então, assim, quando eu vejo uma cobrança de um complemento, que foi feito pela Cefaz, de verdade, eu gostaria de me sentir segura de que o contribuinte aqui não teria direito à redução. E eu estou, assim, sem entender direito, aí até eu ia tentar ver se lá existia uma outra fonte de pesquisa, mas não deu tempo. Mas, assim, os argumentos da recorrente são basicamente esses, que ele diz. O auto foi feito porque disse que eu não tinha direito à redução de base de cálculo, que é o artigo 7º. Foi feito por isso. Mas esse artigo 7º trata de outro estabelecimento. E eu, como atacadista, estou em outros estabelecimentos. E aí, a segunda parte da parcial procedência, eu nem queria dar opinião agora, porque eu acho que são discussões diferentes. Queria debater, eu não tenho um pensamento fechado, até porque eu não tenho um conhecimento aprofundado, é um setor especialista nisso, mas que há uma certa confusão, eu creio que há no motivo da autuação. Pelo menos eu estou entendendo dessa forma. Agora, fiquem à vontade, pessoal, para discordar, não estou fechando entendimento. É dúvida e dificuldade mesmo de compreender qual o motivo dessa cobrança, desse imposto, dessa diferença. É salutar o debate, é um cálculo bem complicado, o setor é especializado em fazer esse cálculo, direito da Cefaz construir o crédito tributário decai em 5 anos, então acho que é pertinente as colocações da doutora Ivete, doutor Felipe escrito, depois doutor Geide e o doutor Matheus. Olá, presidente, colegas, conselheiras, doutor Ivan. Na verdade, a minha dúvida, te pedi a palavra, a minha dúvida é semelhante à doutora Ivete. Se o motivo aqui do auto de infração, ele é duplo, né? Não é fabricação própria e macarrão. E realmente o fiscal poderia ser bem claro, mas eu vou só fazer a leitura aqui do que está nas informações complementares para ver se todos entendemos da mesma forma, né? Ele coloca assim: ocorre que o decreto 31.109 trata das operações de farinha de trigo ou mistura de farinha de trigo, bem como dos produtos elencados no protocolo 5005, oriundos de fabricação própria. Aí ele coloca em negrito e faz remissão aos artigos do decreto. E aqui ele coloca: na operação objeto deste auto de infração, no entanto, o contribuinte não é fabricante do produto, aí ele bota um caixa alta em negrito macarrão, né? Dando a entender que não apenas, pelo menos não está bem claro, mas dando a entender que o fato de ser o macarrão e não o trigo ou a mistura teriam ensejando a autuação, né? Isso foi, mas realmente eu concordo com a doutora Ivete que não está tão claro. E o próprio mandado de segurança que foi impetrado, né? Eu estava vendo aqui, tentando ver a atualização, quando foi obtida a liminar, ele fala também em trigo, né? E não fala em macarrão. Então, eu acho que o doutor Geide vai esclarecer, o doutor Matheus também. Acredito que o produto em si, doutor Ivete, é realmente aqui o primordial. No próprio decreto que ele comenta, né, que faz alusão aí nas informações complementares, ele coloca no artigo 2º, na cobrança do ICMS que trata o protocolo ICMS 46/2000, a carga tributária será decorrente da aplicação dos seguintes percentuais. Aí coloca 40% nas operações de trigo em grão, 36,3% nas operações de farinha de trigo e suas misturas. Realmente não se fala aqui do produto acabado macarrão, que é o que parece pelo nota fiscal um produto da importação, né? Então, acredito, eu também estava com essa dúvida, porque o fiscal não é claro dizer, ó, não cabe a redução porque é macarrão e não farinha de trigo. Mas acho que interpreto que tenha sido esse o motivo. Conselheiro Felipe, o presidente, eu posso só ler o trecho da informação que me causou dúvida, só para complementar, não estou querendo tomar a palavra claro. de ninguém. Não, só fica à vontade. Aqui, olha, ele diz, aí onde foi que eu fiquei? Nas folhas 6, folha 6, folha 5, folha 6, bem no começo, ele diz assim, interpreta-se literalmente a legislação que outorga isenção. Portanto, ainda que a mercadoria importada esteja elencada no protocolo 50, para utilizar carga tributária de 12%,
prevista no artigo 7º do decreto 31.109, é imprescindível que o contribuinte seja o fabricante do produto, certo? É assim, ainda, abre a possibilidade, ainda que o macarrão esteja lá, ele precisa ser o fabricante. Aí eu fiquei confusa e juntou o fato da cobrança ter sido feita no posto do Cais do Porto, que também é um setor especialista em cobrança de ICMS importação. Eu estou juntando só esses fatos e querendo me ter a segurança que realmente essa cobrança foi feita pela Cefaz, a menor, por equívoco da própria Cefaz, porque não foi o contribuinte que calculou a DE, né? Todo mundo sabe que a DI é feita pelo... Pronto, doutor Matheus, pode ficar à vontade, é só isso. Eu gostaria de manifestar, mas vamos escutar aqui o doutor Jader, que é o relator. Relator. Certo. Exatamente. Doutor Jader. Depois eu manifesto essas questões suscitadas pela doutora Ivete, como sempre. Perfeito. Perfeito, doutor Matheus. Realmente, essa dúvida persiste, doutor Ivete. Eu tive essa dúvida realmente ao ler o termo realmente de fiscalização. Doutor Felipe muito bem lembrou, e doutor Matheus, realmente é uma matéria bem complexa, não apenas pela matéria em si, mas pelo vulto de operações que tem os produtos em tese, né, como base, né, da cadeia produtiva do Estado. Então, realmente, existe essa dúvida persiste. Eu vou tentar clarear as ideias nesse sentido. Quando os fiscais, inclusive, só para clarear, os 3 processos são da mesma contribuinte, os 3 processos em sequência hoje da sessão, certo? E um desses processos é farinha de trigo, tá? Importação de farinha de trigo. Nesse outro em específico, esse primeiro é de macarrão, certo? Então, essa faz a distinção. Como a ação fiscal ela é procedida pelos mesmos agentes autuantes, tá? Então, eu creio que eles fizeram esse adendo, dificultando um pouco a dialética, o princípio da dialética nesse sentido, exatamente nesse parágrafo que o doutor Felipe tocou, ocorre que no decreto e tal, trata das operações de farinha de trigo e tal. Então, quando ele diz que, mesmo que ele dá ele faz uma hipótese, ele cria uma hipótese para tentar enquadrar o contribuinte, mas diz que mesmo nessa hipótese, nessa levantamento de hipótese, ele não se enquadraria porque ele também não é fabricante. Então, assim, o decreto diz, ele é muito bem claro, no artigo 7º, o imposto incidente sobre as operações de aquisição de farinha de trigo e sua mistura a outros produtos deverá ser apurado da seguinte forma. Então, quando o legislador traz essa informação no caput do artigo, e a essência da legislação foi exatamente para regulamentar, tá, as operações de produtos que servem de base para a indústria, e não produto acabado industrializado, como é o caso do macarrão. Quando ele disse o se, é porque se ele entrasse, se ele se adequasse, né, nessa hipótese, ele teria que ser, na hipótese do artigo 3º, parágrafo 2º e 4º, ele teria que ser também de fabricação própria. O produto acabado, o macarrão, deveria ser de fabricação própria. Então, eu entendo que essa dificuldade na dialética e nos termos do agente autuante foi nesse sentido de pegar 3 autuações, 3 autos de infrações com certa distinção, um com trigo, outro com macarrão, e muitas das vezes eles aproveitam os mesmos termos, a mesma intuição em colocar no seu termo de início e final, no seu relatório, e acabou prejudicando realmente o entendimento. Mas, na primeira hipótese, já foi destacada porque o contribuinte ele não adquiriu farinha de trigo e nem farinha de trigo misturada. Ele adquiriu macarrão, produto pronto. Aí o agente veio, o autuante, e disse, olha, mesmo que, hipoteticamente, pudesse ser, ele também não é de fabricação própria. Então, foi isso que eu entendi, espero ter clareado. Realmente, foi uma situação bem complexa e ficou um pouco, realmente, obscuro, não digo obscuro, mas ficou um pouco distinta essa classificação do autuante. Doutor Matheus, com a palavra.
Bem, senhor presidente, a questão é interessante, mas eu vou começar pelo que me parece mais simples, contra o cálculo suscitado pela doutora Ivete, de que se o cálculo foi feito, como é que eles erraram? Ora, doutora Ivete, os seres humanos erram no cálculo, ao fazer um cálculo qualquer, isso é normal, não tem absolutamente, não causa surpresa o erro do cálculo da substituição tributária na importação ou nas operações interestaduais, isso é frequente ocorrer, por qualquer razão. Não por incompetência, eu diria até do agente fiscal, mas às vezes por conta da quantidade de mercadorias que são importadas ou que transitam, uma série de circunstâncias que podem provocar isso. Então, não utilize esse argumento de que o agente deveria calcular certo, como se isso fosse o certo. Se ele calculou desse jeito, é porque é o certo. Não, ele calculou desse jeito e ele errou no cálculo, por qualquer razão. Tá? É só isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que acho que é importante destacar, é que há uma diferença de tributação entre o produto acabado e o produto que não vai ser industrializado, sob pena de criar um desequilíbrio na competitividade entre os diversos agentes econômicos. Quer dizer, a tributação do macarrão na importação não pode ser igual à tributação da farinha de trigo. É evidente que não, sob pena de você causar um desequilíbrio no mercado. Esse é um ponto, me parece que fundamental para entender a tributação da farinha de trigo. Então, se não houver uma tributação diferenciada entre esses produtos, no momento em que aquele que importou o macarrão estiver competindo com aquele que fabrica o macarrão aqui internamente, ele vai desequilibrar o mercado, porque ele vai oferecer um preço menor do que aquele que fabricou o produto aqui internamente. Então, quanto à diferença de tributação, ela é absolutamente razoável, tem sua justificativa, e a maior justificativa é essa. Terceiro ponto é que a tributação, e aí que tem a ver com esse ponto que eu acabei de me referir, é que só seria o argumento que seria utilizado para fins de utilização dessa redução basical era se o contribuinte e o agente fiscal, deixa isso muito claro, se ele fosse equiparado à indústria. E ele é equiparado à indústria no âmbito do IPI. Mas IPI é outra coisa. No âmbito do IPI, o importador é equiparado ao estabelecimento industrial para fins de tributação. Isso em qualquer produto. Então, quem importa um produto que vai comercializar, na incidência do imposto de importação, para fins de tributação, ele é equiparado ao industrial. E isso o agente fiscal, no momento da autuação, faz referência. Um outro ponto importante que precisa ser esclarecido é quanto ao momento da cobrança. A cobrança, e se deduz das informações complementares, é que o agente fiscal, o contribuinte emitiu a nota fiscal em entrada e ele calculou, com base nessa nota fiscal de entrada, é que ele calculou o ICMS devido. Você pode pegar, se nós pegarmos as informações complementares, lá do auto de infração, o que é que o agente fiscal diz? Dos fatos que ensejaram o lançamento do ofício do crédito tributário. Aí ele diz o seguinte, que o desembaraço ocorreu ao emitir isso lá na folha... Não tem a numeração aqui, folha... Acho que é a 3 ou a 4, mas ele diz assim, ao emitir, a página 2 de 5, então essa é a 3 de 5. Ao emitir a nota fiscal de entrada, veja que isso quem está dizendo é o agente fiscal. Ao emitir a nota fiscal de entrada, o contribuinte indicou que o recolhimento do ICMS importação foi efetivado de acordo com o artigo 7º do decreto 31.109, e o ICMS substituto conforme o artigo 2º, a linha do decreto 31.294, 2013. E aí ele transcreve. Ou seja, na verdade, foi quando da emissão da nota fiscal que foi utilizado, então, esses elementos, essa base de cálculo reduzida. Então, o momento de recolhimento para alguns contribuintes na importação, ele não é realizado no desembaraço aduaneiro, como normalmente ocorre, não.
a exigência, dependendo do tipo de contribuinte, ela é feita posteriormente. O contribuinte pode recolher o ICMS posteriormente, que eu creio que foi o caso aqui. Então, nem sempre no desembaraço aduaneiro ocorre o recolhimento do imposto, ele ocorre posteriormente. Quinto ponto, que é o que eu defendi em relação à aplicação da penalidade menos gravosa. Ora, me parece que aí foi uma questão, repito, de interpretação, independentemente da súmula 06 do CONAD, que se refere às operações interestaduais, no caso da passagem, mercadoria sujeita à substituição tributária ou antecipado, que ela foi feita, direcionada especificamente às operações interestaduais, por conta de dificuldades na aplicação da multa, quando havia deixado de se recolher, quando deixado de se recolher o ICMS, mas o agente fiscal tomou conhecimento no momento da passagem, então, por conta disso, considerou-se, olha o fundamento para a aplicação da súmula, ou até para a edição da súmula, é que no momento da passagem do posto fiscal, o agente fiscal tem conhecimento daqueles valores ali, tem conhecimento da situação, razão pela qual, quer seja na antecipação, quer seja na substituição tributária, é como se o contribuinte já tivesse declarado ao fisco qual o valor devido, razão pela qual é aplicada, então, uma sanção menos gravosa. Pois bem, ainda que a súmula tenha sido direcionada para essas operações de importação, ela deve ser aplicada para situações equivalentes, claro. Se o contribuinte, no momento da importação, ele declarou, foi fiscalizado pelo fisco, né? E não emitiu a nota fiscal em entrada, e enviou isso para a FD, para a escrituração fiscal, e o agente do fisco, aí o Estado teve conhecimento, não há razão nenhuma para aplicar uma sanção mais gravosa. Né? Então, por isso, a Procuradoria entende que deva, sim, não por conta da súmula 06, mas porque não há uma conduta dolosa. O contribuinte, ele declarou, né? Foi só uma questão de interpretação. E, finalmente, o doutor Geider foi muito claro, me parece, ao fazer suas considerações, ele espancou todas as dúvidas existentes a respeito da matéria, razão pela qual a Procuradoria reafirma, mais uma vez, um entendimento já manifestado anteriormente. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Esclarecimento muito bem feito, por sinal. Antes de dar a palavra para o doutor Ivan, vou dar a palavra para a doutora Sabrina. Posteriormente, uma questão de paridade de armas, o doutor Ivan se posiciona e entendo que a gente vai ficar já maduro para a votação. Certo? Doutora Sabrina, com a palavra. Bom dia a todos. Quando a Ivete nos trouxe essa situação, né, como o posto fiscal cobrou, calculou e o valor não estava correto, e eu tive esse mesmo raciocínio ao começar a ler a informação complementar, quando estava estudando o processo, porque, de fato, é tudo muito amarrado com DI, com fatura, né, o valor. Mas existem situações diferentes para contribuintes diferentes, né? Então, eu fui buscar nos termos de notificação, porque essa empresa, ela foi monitorada e o valor foi cobrado antes mesmo de iniciar uma ação fiscal, com cobrança de penalidade, como a gente está vendo agora. Então, ela foi monitorada, foi dado para ela, foi oportunizado o momento do recolhimento da diferença antes da ação fiscal. E, nesse momento, os fiscais fizeram termos de notificação que eles colocam dentro das informações complementares, fazendo essa cobrança. Em um dos termos, nas informações adicionais, eles colocam, na página 12, eles colocam que a cobrança é referente à diferença entre o ICMS-ST devido e o recolhido na operação de importação, coloco o NCM, registrada na declaração de importação, coloco o número, desembaraço ocorrido em 6 de abril de 2017. E aí eles colocam assim, ICMS-ST devido é de 434.410,26, ICMS-ST recolhido 69.034. Aí eles falam de uma liminar concedida em mandado de segurança, e coloca o número do processo, e a liminar está cassada. Então, aqui parece que o posto cobrou ainda na vigência dessa liminar, e depois a liminar foi cassada, e aí eles vieram cobrar a diferença.
meio que configurado isso ao ler esse termo de notificação, né, que é uma situação corriqueira, né, dentro dos postos de fiscalização nas importações, não é algo raro de acontecer. Então, ali ele sabe qual é a cobrança que deve colocá-la na calculadora e fazer o cálculo, mas se o contribuinte tem um liminar, dizendo que não pode ser daquele jeito, então ele vai cobrar de acordo com a liminar, e depois o fisco pode ir lá e cobrar a diferença caso seja cassada essa liminar. Só para trazer isso para o debate, porque eu acho que a gente não tinha visto ainda sobre isso, e é uma informação relevante que realmente faz com que a diferença seja cobrada só depois, e não no momento do desembaraço, onde a liminar estava valendo, né, naquele momento. Importantes colocações, doutora Sabrina. Importante A também. doutora Sabrina esclareceu, tá vendo, doutora Ivete? A razão. Só um instantinho, Ivete, vamos dar a palavra para o doutor Ivan? Tá no mudo, tá no mudo. Tá no mudo. Doutor Ivete, no mudo. Está no mudo. Sabrina, obrigada por você. Você foi para o ponto X da questão. Agora eu estou convencida. Porque, assim, só deixando claro, não se trata de utilizar argumentos, certo, doutor Matheus? É dúvida, um debate. Eu não estou utilizando argumento para tirar, desfazer a autuação. É dúvida, porque eu gosto de pensar o processo como um todo. E aí, Sabrina veio. Muito bem, doutora Ivete, é isso mesmo. Sabrina veio, esclareceu, e agora eu estou satisfeita, só isso. Muito bom. Porque, de fato, né, quando a gente começa a ler essa informação complementar, é a primeira dúvida que surge. Como assim que o fisco cobrou errado, se realmente nas operações de importação está tudo bem amarradinho, né? Hoje a gente tem calculadora e tudo, e a gente tem acesso a toda a informação de DI, de fatura, né? E assim, o contribuinte. E a gente tem acesso também a que tipo de contribuinte é, se ele é fabricante, se ele é atacadista, nós temos acesso a tudo isso, né? Então, não tem por que fazer o cálculo errado. Porque não é manual o cálculo. O cálculo não é um manual, é um sistema parametrizado, né? Só isso. O fiscal, obviamente, ele traz informações, né, para esse sistema, mas são informações que ele, de fácil acesso, tem, né, que é o tipo de contribuinte, o regime de recolhimento, né, então, realmente é a primeira dúvida que surge quando a gente começa a ler a informação complementar. Tá certo, Sabrina, obrigada por ter esclarecido minha dúvida. Eu quero só ressaltar, antes de dar a palavra ao doutor Ivan, a importância do monitoramento. Uma vez que é uma matéria complexa, interpretação do 111 do CTN, interpretação da própria legislação, que é complexa, foi dada espontaneidade, né? Mas o contribuinte, mesmo assim, não recolheu espontaneamente, foi autuado. Mas a importância do monitoramento, que a gente tem que reconhecer em cada auto-infração que for lavrada, o monitoramento ele faz com que a matéria seja bem discutida já no procedimento anterior, né? Só para alertar essa colocação aí da Sabrina, e importante também a questão da liminar. É importante também, pessoal, verificarmos no terceiro processo essa questão do liminar. Vou logo alertando, porque é interessante a gente não passar nesse debate aí, no terceiro processo. Palavra para o doutor Ivan. Obrigado, senhor presidente. É um rico debate mesmo, uma matéria bem complicada da gente conversar sobre ela. Bom, o que eu gostaria de falar? Os mandatos de segurança, eles foram para a substituição tributária, né? Nesse presente caso aqui, a gente está trabalhando com o ICMS importação, tá? Eu não sei se seria o caso ou não aí, de haver algum cálculo posterior, ou o agente ter aceitado um valor diferente por conta do mandato de segurança. Bom, acredito que pode até ter sido feito isso, mas o objeto do mandato de segurança era o ICMS substituição tributária, que será o objeto dos próximos autos de infração, né? Com relação ao auto de infração, se vocês prestarem atenção, em algum momento lá, o autuante, que ele fala que do decreto 31.109, e fala também, deixa eu até abrir aqui novamente aqui, só para
eu não falar nada diferente do que já está lá. Ele diz assim: ocorre que o decreto 31.109 trata das operações Doutor Ivan, é na página 5, Então, aqui dos colegas, os colegas que quiserem dar uma olhada, na página 5 da 17. estou chegando aqui lá. Bom, ele diz assim: ocorre que trata do decreto 31.109 e dos produtos elencados no protocolo ICMS 50 de 2005. Quer dizer, além das mercadorias elencadas no decreto, eu tenho aquelas, segundo o próprio autuante, aquelas elencadas no protocolo ICMS 5005. Se os senhores abrirem o protocolo 50/2005, ele vai instalar em sua cláusula primeira: nas operações interestaduais com produtos, blá, 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 aí vem elencando aqui. Inciso primeiro: massa alimentícia, NBM, SH 1902.1. Se os senhores forem olhar também a nota fiscal e referente a esta importação, isso aqui, massa alimentícia, é macarrão. É o mesmo. Nós estamos falando aqui da mesma NBM. Então, assim, o entendimento do fiscal é: olha, são os produtos do decreto e os produtos, eu estou lendo a fala dele, é o que está lá. E do protocolo ICMS 50/2005. E o protocolo 2005 elenca entre os seus produtos a massa alimentícia. Então, esse é um ponto em que nos causa até agora mais dúvida ainda. Ok, doutor. Doutor Marcos Vinícius, depois doutor Geida. Seu presidente, com licença, doutor Marcos, só mesmo para tirar realmente uma dúvida, só para indagar, com toda a vênia, o doutor Ivan, onde que está no processo? Eu não sei se o doutor está confundindo com os demais processos, eu estou procurando esse protocolo 50/50 nos termos aqui no processo, inclusive aqui nas outras informações, mas não estou encontrando esse protocolo 50/50. Mas realmente está massa alimentícia aqui, pela internet que eu peguei agora, coloca massa alimentícia, tal como lido pelo doutor. Deixa eu abrir aqui o auto de infração. Nas informações complementares, Então, presidente, só uma questão de ordem enquanto se discute aí bem rápido. Pois não, doutor Matheus. É que o protocolo e os convênios que são celebrados em operação, eles se referem às operações interestaduais, né? O objetivo é regular as operações interestaduais, essa relação entre os estados, que necessitam de regulação do protocolo. No caso das operações internas, quem regula isso é a legislação interna, especificamente, razão pela qual me parece que a utilização do protocolo nessa situação ela não é adequada, porque ela se refere, repito mais uma vez, ao acordo entre os estados, de modo que haja uma harmonia nas diversas relações entre cada um dos estados com esses produtos. O protocolo é com esse objetivo. A legislação interna é que regula as operações internas, como a importação e as operações internas efetivamente com esses produtos. É isso, só esse esclarecimento. Perfeito. Esse é um esclarecimento muito bem feito, por sinal. Doutor Marcos Vinícius.
depois partiremos já para a votação. Esgotamos já a questão do debate. Senhor presidente, de fato, sem querer me alongar muito, por ser uma matéria que é extremamente complexa, uma matéria que envolve vários aspectos ligados à possibilidade de uma revisão de lançamento, que o próprio CTN, o artigo 149, ele traz duas disposições muito interessantes, que foi muito comentado, inclusive, doutora Ivete bem considerou a questão da parametrização dos nossos sistemas, mas existem fatos supervenientes, existem situações que podem, entre aspas, induzir o sistema a uma determinada metodologia, e isso pode ser modificado por alguma circunstância exterior, como a liminar, como a cassação de liminar, como alguma situação fática que tenha que ser considerada, inclusive antes mesmo da ação fiscal. Então, realmente nós estamos albergados pelo 149 do CTN, tanto no inciso que não seria exatamente uma questão de erro, mas nós colocaríamos quando existir aqui um fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior, certo? Então, nós estamos realmente diante de uma matéria que comporta uma interpretação literal, redução de base de cálculo considerado uma isenção parcial, pelo menos pela jurisprudência do STF. Então, nós estaremos diante de uma situação que comportaria uma possibilidade efetiva, interpretando sistematicamente aqui o decreto 31.109 de 2013, de considerar que esse produto realmente não estaria, né, porque a gente sabe que a substituição tributária, ela realmente, classicamente, ela no caso, por produto, existe a por KNAI, mas existe por produto, e no caso da importação, que especificamente não foi observada a especificidade do produto, que estaria, pelo menos em tese, fora da incidência desse benefício dentro dos termos do decreto. Então, sem me alongar muito, são essas considerações. Ok. Doutor Felipe, depois partimos para a votação. Muito rapidamente, senhor presidente. É só o doutor Geide tinha questionado a questão citada pelo próprio doutor Ivan. Naquele trecho que eu li, doutor Geide, ele fala assim: ocorre que o decreto 31.109 de 2003 trata das operações de farinha de trigo e mistura de farinha de trigo, bem como dos produtos elencados no protocolo 50/2005, oriundos de fabricação própria. É aqui que o doutor Ivan se referiu, que o próprio fiscal indica ou faz crer, não sei se com essa intenção, ou pelo menos dá a interpretar, que não só aqueles produtos expressamente indicados no decreto, mas também aqueles do protocolo 50 estariam abrangidos por essa regra. Acho que foi isso que o doutor Ivan suscitou, né, e causa mais dúvida para a gente ainda, realmente interpretar se além daqueles decretos, também os produtos do protocolo 50/2005 estariam incluídos. Ok. Partiremos agora para a votação. Relator, doutor... Oi. Acho que a gente não fechou só a segunda questão, o pedido do recurso, em relação ao reenquadramento da penalidade, né? Só para a gente fechar o debate, vai para a votação, não é? Acho que sim, né? Tô só... Eu acho que é melhor a gente primeiro ouvir o doutor Geide, ele acata ou não acata? Seu presidente, eu queria não vamos para a votação, né? Aí não, era completo, né? Se o doutor Geide já acatasse, a votação ficaria... Eu queria só, para o senhor presidente, saber do entendimento da Procuradoria, doutor Matheus, se ele acata o parecerista nessa situação do reenquadramento, ou ele diverge nesse sentido do reenquadramento em si, de optar pelo reenquadramento em si da penalidade. Não, a Procuradoria entende que o caso é de aplicação da redução, ou seja, a penalidade menos gravosa, de 50%. É isso. Como vota, doutor Geide? Senhor presidente, pelo exposto, voto pelo conhecimento do recurso ordinário para dar-lhe parcial procedência, no sentido de que venha a ser reenquadrada a multa punitiva no artigo 123.1d da Lei número 12.670 de 96,
saindo a multa de 100% para 50%, senhor presidente. Ok. Doutor Pedro Jorge. Presidente, com o relator. Doutora Sabrina. Com o relator. Doutor Marcos. Com o relator, senhor presidente. Doutora Ivete. Com o relator. Doutor Felipe. Com o relator. A decisão reconheceu o recurso ordinário para dar parcial provimento para reformar as decisões zeradas no julgamento de primeira instância, enquadrando do artigo 123.1c para o 123.1d. Unanimidade. Vamos agora partir para a análise do segundo processo. Também vai ser defendido a sustentação oral pelo doutor Ivan, processo 3739-2018, o AI é o 2018-02040, CGF 06451-746, dígito 2, recorrente Sofia Comércio de Alimentos, célula de julgamento de primeira instância, o recorrido, recorrente é Sofia, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, relator conselheiro, doutor Geida, e a defesa do doutor Ivan Falcão. Pois não, senhor presidente. Reiterando o vosso bom dia a todos. Senhor presidente, são as mesmas notas fiscais da autuação, certo? O que distingue do auto anterior é que esse é de substituição tributária. Então, eu vou ler alguns pontos exatamente dos autos, mas outros eu vou me abster porque já foram lidos anteriormente por questão de economia. Foi a falta de recolhimento do ICMS por substituição tributária, em parte, em virtude da importação, certo? Também trata-se de macarrão, NCM 1902-1900, das notas 7106 e 7139, o período é o mesmo, a infração foi enquadrada também em abril de 2017, aponta a auditoria a planilha de cálculo, anexa as informações complementares, a folha 7, alega que dispõe que a contribuinte recolheu o total de R$ 69.034,01 inerentes ao ICMS de substituição, o que gerou uma diferença referente ao valor que deveria ter sido recolhido de R$ 365.376,25. A autoridade autuante alega que a contribuinte, ao emitir as notas fiscais, apurou e recolheu o ICMS, substituição tributária, desrespeitando o que determina o artigo 2º, inciso 1º, letra A, do Decreto 31.294/2013, que determina que a base de cálculo para fins de substituição tributária não poderá ser inferior ao valor da referência contida no ato COTEP ICMS 28/2015. O agente atuante proporcionou a espontaneidade ao contribuinte pelo termo de notificação 2017-28169, com ciência dada em 14 de agosto de 2017, da mesma forma que foi realizado o ICMS importação. Tá? O auto foi lavrado, 2018-02040, de obrigação principal pela infração ao artigo 73 e 74 do Decreto 24.569/2097, no valor de R$ 365.376,25, e aplicada a multa punitiva, de igual valor, com base no artigo 123.1c da Lei 12.670, alterada pela 13.418/2013. De forma tempestiva, a autuada apresenta impugnação, as folhas 112 e 117, juntando aos autos mandado de segurança, conforme o processo que já me referi no auto anterior. Impetrado dia 21 de novembro de 2016, distribuído para a 4ª Vara da Fazenda Pública. Vou ler novamente, senhor presidente, a decisão, para que fique clareie, porque essa sim vai ser matéria de discussão na Câmara. Determino, assim, a expedição de mandado, a fim de que o Estado do Ceará, que se abstenha de adotar todo e qualquer meio tendente a exigir da autora o ICMS, na importação do trigo, grano duro, calculado por meio das pautas fiscais aqui caracterizadas,
esta constante na COTEP ICMS 28/2015, que dispõe do valor de R$11, aproximadamente R$11 para cada quilo de trigo grano duro, sob pena de ato atentatório ao exercício da jurisdição e, consequentemente, verificação da responsabilidade civil dos agentes públicos e também impetra multa diária para o descumprimento a posterior. A referente decisão se manteve após a apresentação de agravo instrumento no parte do Estado e do agravo interno apresentado pela contribuinte, sendo o Estado intimado desta última dia 16 de novembro de 2017. Em sua impugnação, a contribuinte alega que, desta feita, o fisco estadual estaria impedido de cobrar ou lançar valores que remetessem ao processo em comenda. Pugna pela improcedência do feito fiscal, por estar albergado por decisão judicial que impede o lançamento em comenda. No julgamento 1693 de 2020, as folhas 162 a 166, a julgadora de primeira instância, preliminarmente, constata a regularidade formal da ação fiscal e rebate ponto a ponto as alegações da impugnação interposta e decide pela procedência do presente auto de infração. Interpelado de recurso ordinário, as folhas 172 a 174, a recorrente reproduz o teor da sua impugnação, tocante à impossibilidade do auditor fiscal ter lavrado o presente auto, haja vista a decisão judicial, renovando o pedido de improcedência do auto. Requer de forma suplementar o pedido de improcedência que a multa venha a ser reenquadrada no artigo 123.1d da Lei 2.670, de 96, para que venha a ser declarada a parcial procedência da penalidade imposta. Por fim, o parecer opinativo da assessoria processual, de número 23 de 2021, conclui pelo conhecimento do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento, no intuito de que a multa punitiva venha a ser reenquadrada realmente no artigo 123.1d da Lei 2.670, com base na súmula 6 do CONAT, tão somente no tocante à nota fiscal 7106, haja vista não ter identificado o registro do sistema CITRAN da nota fiscal 7139. Nesse ponto, senhor presidente, só um esclarecimento, a nota fiscal com o valor realmente da importação está na 7106. A 101,39 é uma nota complementar no valor de R$1. E, ao verificarmos, e em contato com a secretária, a doutora secretária, doutor presidente, solicitamos que essa nota fiscal 7139 fosse verificada no CITRAN e fosse juntada aos autos. E essa, sim, veio e está toda, foi homologada, escriturada da forma correta. Então, só complementando essas informações que não constam. É o relato, senhor presidente, o breve relato. Excelente relato, senhor. Com a palavra, doutor Matheus. Muito bem, senhor presidente, doutor Geider. O caso aqui é interessante. Frequentemente, lá na Procuradoria, nós temos enfrentado discussões a respeito da importação. É o caso do trigo, do alho, do painço e outros produtos que são importados estão sujeitos ao regime de substituição tributária. O que é que tem ocorrido com certa frequência? Os contribuintes ingressam com a medida judicial sustentando que o Estado, nessas operações, estaria ou utilizando de pauta fiscal, veja qual é o argumento interessante, ou o Estado estaria cobrando em duplicidade o ICMS nessas operações. No caso de pauta fiscal, eles sustentam que a pauta fiscal é indevida, não se pode utilizar a pauta fiscal para a cobrança do ICMS, conforme já definiu o STJ, isso está pacificado. Claro que não se pode utilizar a pauta fiscal, mas diferente da substituição tributária, né? Essa pauta fiscal que é utilizada nas operações de importação e produtos sujeitos à substituição tributária não é a pauta fiscal referente àquela operação que está sendo realizada. Na verdade, é o preço da operação, o valor da operação presumida que vai ser realizado futuramente. Então, a substituição tributária, ela trabalha precisamente com esse elemento, ou seja, uma presunção de que a venda daquele produto, posteriormente, vai ocorrer com aquele valor. Então, não é pauta fiscal no sentido que a súmula do STJ até diz que não pode ser utilizada. Mas os tribunais, inclusive aqui, alguns juízes e desembargadores ainda insistem em não fazer essa diferenciação. Tá?
Pois bem, e foi por conta dessa não diferenciação que foi deferida a medida liminar, dizendo que o Estado não pode utilizar-se de pauta fiscal para cobrar o ICMS. Utilize o valor da operação para fins de cobrança do ICMS. Ou então eles utilizam dizendo, não, aqui está havendo cobrança em duplicidade, está havendo cobrança do ICMS normal, o ICMS substituição é cobrança em duplicidade. E aí as decisões liminares acabam afastando essa cobrança. Posteriormente, o Estado tem conseguido reverter essas decisões ou essas liminares após esclarecimentos, após recurso. É o caso aqui, né? Quando não se consegue reverter no âmbito do Estado, do Tribunal de Justiça, nós recorremos ao STJ ou ao STF, até por incrível que pareça, isso é matéria constitucional, acaba sendo. E temos conseguido reverter essas decisões. Pois bem, o que aconteceu foi que, amparado pela medida liminar, o contribuinte foi exigido somente o valor, o ICMS, sobre o valor da operação do ICMS substituto, e não sobre o valor projetado, e não sobre o valor estabelecido em ato, até da COTEP, que a COTEP faz a pesquisa nacional, não sei o quê, e fixa os preços com base nessa pesquisa, a média ponderada para fim de substituição tributária. Posteriormente, a fiscalização, como é o caso, foi lá e verificou a falta desse recolhimento e cobrou a diferença. Então, é isso que está se cobrando nesse momento, é o ICMS referente à substituição tributária, a diferença que não foi recolhida pelo contribuinte quando da operação de importação. São esses valores que estão sendo cobrados, nada mais. Uma discussão que se poderia travar é quanto à aplicação da sanção. Porque se no momento e aí eu não acabei não verificando, porque se no momento da autuação a empresa estava amparada pela medida liminar, realmente o Estado não poderia efetuar o lançamento da multa. A cobrança seria só do ICMS, inclusive, para preservar, me desculpe, para preservar a incidência da decadência. Então, em síntese, senhores, a Procuradoria entende que o caso, sim, é de procedência da acusação, só ficando essa dúvida, talvez o doutor Geida possa esclarecer, quanto no momento da autuação, se já haveria, se ainda estava em vigor a medida liminar. Estando em vigor a medida liminar, o caso é de cobrança só do ICMS. Se não, a cobrança é dos acréscimos legais, e aí, com mais razão ainda para aplicar a multa de 50%, porque o contribuinte aí, nessa hipótese, ele declarou, foi tudo muito claro, inclusive com amparo de decisão judicial, razão pela qual não seria o caso de aplicar uma sanção mais gravosa. É isso, senhor presidente. Aqui, doutor Matheus, para uma manifestação oral do Ivan. Doutor Ivan? Obrigado novamente, senhor presidente. Renovo aqui os bom dia a todos. A questão aqui é um pouco diferente da anterior, justamente por esse motivo. Aqui se trata do ICMS substituição tributária, que no caso estava albergado por um mandado de segurança impetrado pela autuada para fazer a cobrança pelo valor da importação e não pela pauta fiscal ou suposta pauta fiscal. Não vamos entrar nessa seara dessa discussão agora. Então, assim, inicialmente, nesse caso concreto, a liminar foi deferida, como lido pelo Dr. Geida, o Estado estaria impedido de praticar sanções contra a requerente, contra a autuada,
Posteriormente, o Estado, através da Procuradoria, conseguiu suspender essa liminar e, imediatamente após a suspensão, iniciou-se a fiscalização, sendo que 2 semanas após a suspensão, a declaração da suspensão, a Câmara julgou e foi retornado o status quo da liminar. Ela voltou à vigência no dia 16 de novembro de 2017. Então, em 16 de novembro de 2017, o Estado, através, provavelmente, da Procuradoria, já estava ciente de que a suspensão houvera sido revogada. Então, nesse momento, a Secretaria da Fazenda não poderia ter lavrado o auto de infração com a cobrança do imposto. Entendo que ela até pode ou poderia ter lavrado o auto de infração justamente para preservar a decadência. Mas, até hoje, o processo não tem uma decisão final. Até hoje, a liminar está vigente, ela se estabeleceu, ela está... Não houve, até onde eu vi o processo, não houve nenhum recurso, nem especial, nem extraordinário, dessa decisão. O processo está, acho que desde 2017, nessa situação. Então, assim, acredito que, apesar de o ICMS ter sido cobrado, ter sido lavrado a auto-infração cobrando o ICMS, ele ainda não poderá ser cobrado do cliente, do contribuinte, porque é albergado ainda pela liminar, que voltou a vigir. Então, assim, para o momento, dada a presente situação, entendendo que o Estado, a Secretaria da Fazenda, através da Secretaria da Fazenda, lavrou para não perder o seu prazo decadencial, a parte entende pela parcial procedência, operando aí a improcedência para parcial procedência, excluindo a penalidade, excluindo a multa, mantendo a cobrança do imposto, desde que o mesmo fique suspenso até decisão final do mandado de segurança. Alternativamente, mantém-se também o segundo pedido, que seria a parcial procedência com o reenquadramento da penalidade do 123.1c para o 123.1d, conforme a súmula 6. São esses os pedidos, senhor presidente. Ok. Antes de passar para o debate, eu tenho um parecer 87/2009, queria até a manifestação do doutor Matheus, que foi feito pelo doutor Biratã, na época do doutor Fernando Costa. Eu até guardei, porque eu utilizei em algumas ações fiscais quando era orientador da SESEC. Vou só colocar aqui o que ele diz no final. Ele elogia o parecer e diz assim: acresce ao parecer que, exclusivamente com relação à orientação, no sentido de não caber lançamento de multa de ofício na Constituição do Crédito Tributário, destinada a prevenir a decadência, desde que a respectiva decisão judicial de suspensão de exigibilidade do crédito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício, a ele relativo, à semelhança do que dispõe o artigo, parágrafo 1º, do artigo 63 da Lei 9.430/96, com a Lei Federal. Então, assim, eu queria a manifestação do doutor Matheus a respeito desse assunto, porque eu guardo sempre esse parecer, porque ele foi muito orientador em algumas ações que eu
digamos, autorizei na época da SESEC, principalmente empresas que tinham liminares, um caso similar. Então, eu queria a posição do doutor Matheus, depois a gente passa a palavra para o doutor Ivan, para a gente ir para o debate. Não, senhor presidente, esse parecer é válido ainda, inclusive eu também já manifestei nesse sentido, tem um parecer nesse sentido, em que a aplicação de multa, a exigência de multa é indevida quando há uma liminar, há uma decisão liminar suspendendo a cobrança do imposto, né? No presente caso, não houve nem a suspensão da cobrança do imposto. Na verdade, houve a suspensão da cobrança do imposto adicional relativo à substituição tributária, mas o imposto podia ser cobrado. Então, a medida liminar, que está em vigor até hoje, segundo a informação do doutor Ivan, e eu não verifiquei, mas é claro que deve estar, ela afasta a cobrança da multa, sem dúvida. A medida liminar afasta a cobrança da multa. Aí, a Procuradoria entende, já reiteradas vezes, no sentido de que deve sim ser excluído, estando vigente a medida liminar ou a decisão judicial, deve ser excluída a cobrança da multa. Eventualmente, passada essa fase, julgado improcedente ou indeferido o mandado de segurança, a empresa deverá recolher o imposto com os acréscimos moratórios normais, no prazo estabelecido de 30 dias, mas se ela não recolher, aí sim poderá ser aplicada aí a multa sancionatória, que seria essa de 50% ou 100%. Né? Mas, no presente caso, sim, a Procuradoria, diante dessa circunstância, entende que deve ser excluída a multa sancionatória contida no presente auto de infração. No resto, mantém-se a infração, mantém-se a autuação. É isso, senhor presidente. Doutor Ivan, as suas considerações finais, depois nós vamos para o debate. Não, senhor presidente, não, a parte concorda, não há o que rebater no momento. O debate, eu queria saber se a doutora Ivete levantou o braço ou foi indevidamente. Foi engano, eu fui alterar, mexer aqui na câmera e liguei sem querer, viu? Foi engano, viu? Desculpe aí. Não tem problemas. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos novamente. Doutor Matheus, até sobre essa questão da multa, pelo que eu entendi aqui, doutor Geide pode me corrigir, o momento da autuação não havia liminar vigente. Ele relata que houve a liminar, né? Por aquele momento, por conta da liminar, houve o pagamento a menor, né? Já obedecendo a liminar, e quando a liminar foi cassada provisoriamente, porque entre o deferimento da liminar e o julgamento do agravo de instrumento, houve uma decisão interlocutória que revogou a liminar, e foi nesse momento que houve a autuação. Então, não sei se prevalece o entendimento do doutor Matheus, mas no momento em que não havia liminar, o laudo foi lançado. Então, talvez aí a questão da multa, eu acho que foi nesse sentido que o presidente também colocou, salvo o melhor juízo, é o que eu estou interpretando aqui. Mas, de toda forma, o que não podemos deixar, não podemos ignorar é que hoje, né, mesmo que no momento do auto de infração a liminar não estivesse vigente, ela foi restabelecida pelo julgamento do agravo de instrumento. E aqui, a questão processual. Podemos nós avançar no procedimento administrativo de persecução do crédito tributário, contrariamente a uma decisão judicial, não estaríamos nós, ao dar continuidade a esse processo, praticando, na verdade, um ato atentatório à dignidade da justiça. E uma coisa, o doutor Ivan bem colocou, uma coisa é a impetração, é a autuação, a lavratura de uma auto-infração para evitar decadência, né? Claro, isso aí está pacificado. Foi muito discutido anteriormente se podia ou não, se era no descumprimento da liminar, mas os tribunais pacificaram que, de fato, para evitar decadência, é possível a lavratura, o lançamento do tributo. Mas daí, permitir que, contrariamente à liminar, continuemos a dar persecução ou dar andamento à persecução do crédito tributário, acredito que não podemos, né? Ou suspendemos o processo em obediência, em cumprimento à própria decisão, ou essa decisão tem que ser utilizada como fonte do direito e levaria, vamos dizer assim, com relação a essa fonte do direito imediato, no caso concreto, a própria improcedência. Então, acredito que sim, seja caso de suspender o processo em cumprimento à decisão judicial,
salvo o melhor juízo após ouvir todos os colegas. Eu queria ouvir primeiro o doutor Matheus, depois do doutor Ivan, certo? Doutor Matheus, para fazer esses esclarecimentos com relação à missão da PGR. Não, é que o procedimento administrativo, senhor presidente, ele não pode ser paralisado. Ele deve ter continuidade até por uma questão da eficiência e tal. Ele poderá ser paralisado, termina aqui o procedimento e lá na dívida ativa, quando for escrito, ele deve ser suspenso em razão da decisão judicial, se existe. Mas o procedimento, a continuidade, tendo em vista a eficiência e tal, deve ser definido logo, ficar claro. Até para, se for o caso, até para auxiliar na eventual decisão judicial a respeito do assunto, né? Então, eu acho que deve sim ser concluído o procedimento. Aí, lá na dívida ativa, quando o CONAT enviar esse processo para a dívida ativa, deve ter até o cuidado de fazer referência, alertar de que esse processo encontra-se ainda amparado pela medida judicial, de modo que o setor da dívida ativa, se entender assim, possa suspender a exigibilidade do crédito tributário até a cassação da medida, ou julgamento favorável, quem sabe. É esse o entendimento da Procuradoria. Doutor Ivan? É só esclarecendo a dúvida do doutor Felipe quanto aos prazos, né? Se estava vigente ou não. A liminar foi deferida logo de início do processo, né? Posteriormente cassado. Quando cassado, iniciou-se a fiscalização. Antes de finalizar a fiscalização, que só terminou em fevereiro de 2018, que é a data do auto de infração, fevereiro de 2018, a liminar já estava restabelecida novamente. Tá? Somente. Alguém mais quer se posicionar sobre esse auto de infração? O julgamento é realmente muito interessante. Envolve uma decisão judicial, por isso que eu alertei nós atentarmos a isso dentro da apreciação que será feita por vocês, pelos senhores. Vou dar por encerrados os debates, vamos para... Opa, doutor Geider. Pois não, doutor. Senhor presidente, acho que encerrado os debates, posso iniciar o voto? Pode iniciar a votação. Perfeitamente. Caso alguém queira interromper. Presidente, pela ordem. Senhor presidente. Pela ordem. Pois não. Perdão, doutor Gil. A questão da suspensão não vai ser votada ou vai ser votado o mérito? Porque em sendo vencido, como adiantei, eu considero uma decisão judicial vigente fonte do direito, né? Acho que não deveríamos continuar e não posso deixar de levar em consideração a própria decisão para julgar o mérito, né? Então, acredito que essa questão prejudicial, não sei se é pacífico no âmbito do CONAT, que deva prosseguir até a inscrição em dívida ativa, suspenda lá, mas eu queria citar essa questão de ordem e para sendo vencido, adentrar no mérito. Já existe esse parecer que eu citei, que independentemente da decisão que seja tomada aqui, ela vai ficar sem ser escrita na dívida ativa, certo? A decisão que for feita aqui deve consignar isso para que ela fique suspensa. Mas se o senhor quiser, eu entendo que a gente pode fazer a votação em separado, certo? Fazer a votação primeiro da liminar, né? E depois a questão do mérito. Como é que o senhor se posiciona, doutor Matheus? A necessidade, porque é o direcionamento que, independentemente do que seja julgado aqui, poderia ficar suspenso. Não, após o julgamento, e até o relator pode fazer referência na sua conclusão, de que, tendo em vista a existência de medida, sugere-se que o processo, evidentemente que não pode determinar isso para a Procuradoria, mas pode sugerir que o processo, então, seja suspenso, quer dizer, a exigibilidade do crédito tributário seja suspenso até a decisão final sobre o processo. Só isso. E aí a dívida ativa toma as providências.
né, que é vinculada à Procuradoria, então ela adota a providência, suspende, aliás, como tem ocorrido diante da vigência de medida liminar, a exigibilidade do crédito tributário. Segundo o artigo 151, inciso 5, inclusive na questão da energia elétrica. Isso. Né? Suspende a exigibilidade até a decisão final sobre a matéria. Uma volta, doutor Geida. Seu presidente, eu assim, iria realmente sugerir, acatar realmente a indicação do doutor Felipe, de votar primeiro sobre o estamento. Então, pronto, sem problema. Então, votando na situação do sobrestamento, decido no sentido de acatar o sobrestamento levantado em sessão para suspender até a decisão final, conforme foi levantado pela recorrente, senhor presidente. Ok. Doutor Pedro. Presidente, eu também voto pelo sobrestamento, até porque nós, como operador de direito, nós estamos aqui para seguir e para cumprir as decisões judiciais, apesar que essa Câmara, essa semana, decidiu contrário a uma decisão do STF, né? Então, um juiz de primeira instância, de segunda instância, não vai fazer diferença. Mas, de qualquer maneira, para manter a minha coerência, eu voto pelo sobrestamento. Ok. Doutora Sabrina. Eu voto contrário em relação ao sobrestamento, não concordo, porque o fisco tem o dever, inclusive, de agir, de lançar o crédito para evitar a decadência. O que o fisco não pode é escrever na dívida ativa. Então, sou contrária ao sobrestamento. Doutor Marcos. Concordo integralmente com a doutora Sabrina, no sentido até de que a doutrina, ela vai fazer uma distinção entre a exigibilidade, que nós sabemos que é a atribuição realmente de iniciar a persecução da cobrança daquele crédito, e a execuibilidade, ou seja, em termos mais técnicos, até de acordo com a doutrina de Paulo Barros Carvalho, você teria a suspensão da execuibilidade dos meios judiciais aptos, como o início, a inscrição na dívida ativa, que seja obstada a cobrança judicial. Aí, nesse sentido, eu acompanho o entendimento da doutora Sabrina, pelo não sobrestamento e pela suspensão da cobrança, da inscrição na dívida ativa. Doutora Ivete. Acompanha a primeira divergente, né? Só fazendo um registro, viu, doutor Geide, já que você acredita que vai fazer a resolução, deixe isso bem claro, né, para evitar, assim, que na data da autuação estar em vigência, né, e a suspensão para evitar, né, alguma coisa, alguma inscrição que, sim, de uma forma indevida. Ok. Doutor Felipe. Eu acompanho o sobrestamento. Ok. Voto de desempate. Eu sou contrário ao sobrestamento, uma vez que esse parecer que tem em minhas mãos, ele já respalda essa questão, uma vez que o Estado tem que prevenir a decadência, está prevenindo a decadência, a suspensão da exigibilidade do crédito vai ser norteada pelo 151, inciso 5, e a decisão que for tomada aqui tem que ser consignada essa questão, justamente para impedir a inscrição na dívida ativa, para não ter problemas de sanções políticas, como perda de credenciamento e outros tipos. Bom, agora vamos para o mérito. Perfeito, senhor presidente. No mérito, doutor Matheus levantou essa situação, realmente, da medida liminar suspender a exigibilidade, que seria a cobrança, mas não o lançamento. Concordo com os termos da Procuradoria, de que a liminar faz apenas a suspensão de cobrança e não do lançamento, que poderia em si acarretar, inclusive, em procedimento, sindicância contra o agente autuante, caso não efetuasse o lançamento do crédito.
em sua Constituição. Estaria, inclusive, passivo de incorrer em crime de improbidade administrativa, né? Então, realmente faz sentido. Com relação à multa, tá? Entendo também da mesma forma que deva ser rechaçada, deva ser retirada a multa pelo caráter punitivo, certo? E como também entendo que deva também ser tido a exclusão, a não aplicação de mora nesse sentido, né? Porque seria também uma forma de punir o contribuinte. Então, passando ao voto, senhor presidente, exposites voto pelo conhecimento do recurso ordinário para no mérito dar parcial procedência, no sentido de que venha a ser retirada a multa punitiva e que o Estado se abstenha de impetrar se abstenha de impetrar a mora sobre a obrigação principal, pois ela não veio a ser, pois caso ela não venha a ser cumprida, foi realmente motivada por esse sentido, pela suspensão da sua exigibilidade. É como voto, senhor presidente. Ok. Doutor Pedro Jorge. Acompanho o relator, presidente. Doutora Sabrina. O meu voto é pela parcial procedência, mas em relação ao pedido de reenquadramento da multa do artigo 123.1c para o 123.1d, já que as notas fiscais estão registradas no CITRAN, e aí a gente segue a súmula 06 do contencioso administrativo tributário. Então, meu voto é pela parcial procedência com a redução da penalidade. Ok. Doutor Marcos. Voto pela parcial procedência do recurso ordinário, no sentido da redução do percentual da multa para o artigo 123.1d da lei. Doutor Ivete. Eu vou tirar uma dúvida, desculpa aí, acho que o doutor Matheus sugeriu a exclusão da multa, foi, doutor Matheus? Total, em função da medida, eu estou tentando só... E me parece que isso ficou claro com a manifestação do doutor Ivan, de que, por ocasião do início da ação fiscal, havia ainda, a liminar havia sido suspensa. No entanto, antes da lavratura do auto de infração, a liminar foi restaurada por decisão da Câmara, do Tribunal de Justiça. Com essa restauração, o auto de infração, ainda que a ação fiscal já tivesse sido iniciada, mas o auto de infração deveria ter sido lavrado sem a aplicação da multa. Acho que até o agente fiscal não tomou conhecimento no momento da lavratura, por isso que ele não excluiu a multa. Então, na data da autuação... Na data da autuação, que foi 22 de fevereiro, acho que a liminar já tinha sido restaurada, a razão pela qual não é cabível a multa. Eu não... Agora, se fosse a aplicação da multa, a multa concorda inteiramente com a doutora Sabrina, que seria de 50%. Então, você não é a favor da exclusão da multa, que é de manter... Não, eu sou a favor da exclusão da multa. Certo. Que, em tese, eu concordo Sim. com a doutora Sabrina, quando disse que a aplicação, se fosse aplicar a multa, seria de 50%. Mas como a liminar estava vigente, havia sido restaurada na data da autuação, a multa não deve ser aplicada. Esse é o entendimento da própria. Certo. Isso foi verificado por doutor... Aqui é a questão da lealdade. Eu não verifiquei os autos. Eu também estou perguntando... Mas aí a questão da lealdade entre as partes. O doutor Ivan afirma que, no momento da lavratura do auto de infração, a liminar havia sido restaurada. E, portanto, não tenho razão nenhuma para não acreditar na afirmação do doutor Ivan. É isso. Pois eu entendo como a procuradoria, né, que o ICMS deve ser mantido, né, mas aguarda e suspenso, já que a suspensão, né, para inscrição em dívida ativa e sem a multa. Mais um voto de desempate. Seguindo esse mesmo parecer... Presidente, não foi... Não. Presidente, falta o Felipe votar. Desculpe, Felipe. Me equivoquei, desculpe. Presidente, acompanho aí o relator no sentido de afastar integralmente a... Exatamente. Ok. Então, vamos para a decisão.
reconhecer o recurso ordinário para dar parcial provimento para reformar a decisão exarada no julgamento de primeira instância. Com relação ao sobrestamento, o voto de desempate desse presidente foi contrário ao sobrestamento, com base no parecer 87 de 2009. Com relação à aplicação da multa, no lançamento do crédito tributário, por votação de 4 a 3, né? 4 a 3, né? 4 a 2. 4 a 2, votado para exclusão da multa. Certo? O voto divergente da doutora Sabrina e do doutor Marcos. Presidente, o doutor Geider, apenas para deixar mais claro, né, para resolver, o doutor Geider falou na mora, ele está se referindo a juros que não deveriam ser cobrados, porque eu votei só no tocante à penalidade, né? Doutor Ivete, colocando a parte prática, como é que ocorre quando a gente está na fiscalização, certo? A gente não lança a multa, ela fica multa zerada, certo? Pronto. Inclusive, o nosso sistema ele não é preparado para isso. E a gente coloca 0,01 justamente para não prejudicar o contribuinte. Eu sei. Certo? A minha preocupação é os juros, certo, presidente? Sim, a parte dos juros que fica, que eu entendi que Geida tinha dito que era para tirar, mas eu acho que os juros vai depender do momento da cobrança, Exatamente. Né? Vai depender dos acréscimos moratórios, até 15, né? É só para não fazer constar isso, porque, assim, quando eu votei era só pela exclusão da multa, só isso, viu? Senhor presidente, só esclarecendo. As multas, com relação, está tudo ok com relação à multa. Com relação aos juros realmente moratórios, só pode incidir depois da queda da liminar, caso venha a ocorrer. Quando for feita a cobrança, Mas é exatamente isso. Quando for cair, vai começar a correr os acréscimos moratórios limitados a 15, e depois o juros de Selic em cima dos 15, se não houver passado 0,15 ao dia. Eu só estou sugerindo, doutor Geider, só um momento, para você não constar isso na resolução, porque vai depender os juros do momento, se for suspensa a cobrança. Sim, eu não vou estabelecer um marco temporal, eu vou colocar dependendo caso venha a decisão judicial. Senhor presidente, só um ponto, caso os colegas puderem, teremos o terceiro processo agora, também é do mesmo contribuinte, só vai alterar o tipo de produto, esse agora é farinha de trigo, ele não vai ter nenhuma alteração e substituição tributária. Eu tinha até comentado com o senhor presidente que antes da marcação da sessão, eu teria uma viagem hoje para São Paulo e eu teria que estar às 12 horas no aeroporto, mas o colega Alexandre Brenan vai participar do quarto e último processo. Eu não vou, de forma alguma, perder a paridade nesse sentido. Ele vai participar do quarto e último e eu vou conduzir ainda o terceiro. Queria saber se a gente pode, senhor presidente, só poupar um pouco de tempo nessa situação do terceiro, porque realmente é a mesma matéria, só vai, o doutor Matheus corrobora, ele só vai alterar no sentido do produto, e o embasamento do COTEP, que vai alterar somente a questão do produto. Não vai, na essência, o enquadramento é o mesmo, não vai ter tanta diferença, e o entendimento, creio eu, que seja o mesmo da Câmara. Então, só esse ponto, senhor presidente, pudesse ser levantado, eu estou realmente com o tempo tranquilo, não estou com o plano A, plano B, plano C, então realmente está bem tranquilo. Por mim, sem problemas. Geralmente a gente dá um intervalo, né, de 10 minutos, mas a gente pode não dar esse intervalo, não sei se todos concordam. Precisa dar um intervalo da terceira para a quarta, aí, vamos direto na terceira. Dá tempo eu almoçar, doutor Pedro, obrigado. Doutor Pedro, sempre com sugestões. E faz só um resumo, como é a mesma coisa, faz um relato sintético mesmo. Tal. Acho que o doutor Ivan também não se opõe. Doutor Ivan, se opõe? Absolutamente, o processo é idêntico, só muda o produto, é idêntico. Está albergado pelo mesmo mandado de segurança, o mesmo período, tudo igual. Não muda nada. Então, vamos. Pode relatar, doutor Geider. Obrigado, senhor presidente. Eu não tive realmente como adiar por conta de acompanhar um cliente nessa viagem. Só abrindo aqui o relatório. Bem, como bem mencionado, é o mesmo contribuinte. Trata-se apenas de da alteração do produto em si, que desta feita será a farinha de trigo, NCM 110-110, conforme as declarações de importação,
17056370, 61 e mais 3 consoantes as folhas 2548. As notas são as 7141, 7650, 7989 e 8136. O período de fiscalização, ele foi de abril de 2017 e de junho de 2017 a julho de 2017. Conforme a planilha de cálculo do agente autuante, as folhas 17, o contribuinte recolheu o total de R$ 179.260,23, herência ao ICMS substituto tributário, o que gerou uma diferença referente ao valor, que deveria ter sido recolhido 24 mil, que deveria vir a recolher a mais 24.498,56. A autoridade autuante alega que a contribuinte ao emitir as notas fiscais apurou o recolhimento do ICMS substituição, infringindo os dispostos no parágrafo 5º do artigo 4º do Decreto 31.109/2013, determina que o valor da composição da base de cálculo nas operações de importação não pode ser inferior ao valor de referência contido no ato COTEP ICMS 17/17. O agente autor proporcionou a espontaneidade, teve ciência em 27/9/2017, por conta do não acatamento, do não pagamento de forma espontânea, foi lavado o presente ato. De obrigação principal pela infração ao artigo 73 e 74 do Decreto 24.569/97, no valor de R$ 24.498,56 e aplicada a multa punitiva, de igual valor, com base no artigo 123.1c da Lei 12.670/96. De forma tempestiva, autuada apresenta impugnação junto aos autos, colacionando a decisão judicial, já comentamos, mandato de segurança, no mesmo processo anterior. Referida decisão se manteve após a apresentação dos agravos, do agravo interno, alegação do contribuinte que, desta feita, o fisco estadual estaria impedido de cobrar, lançar os valores remetidos a este processo. Pugna pela procedência do feito fiscal, por estar albergado por decisão. No julgamento 16.78/2020, a julgadora de primeira instância preliminarmente constata toda a regularidade formal da ação fiscal e rebate ponto a ponto as alegações de impugnação interposta, decide pela procedência do presente auto de infração. Interpelado recursos ordinários, foi 148 a 150, a recorrente reproduz o teor da sua impugnação no tocante à possibilidade do auditor fiscal ter lavrado o presente auto, haja vista a decisão judicial, renovando o pedido de improcedência do auto. Requer de forma suplementar ao pedido de improcedência que a multa venha a ser reenquadrada no 123.1d da Lei 12.670/96, através da súmula número 6 do CONAD. Por fim, o parecer do opinativo da Assessoria Processual Tributária, de número 238/2021, concluiu pelo conhecimento do recurso ordinário, para dar-lhe parcial provimento, no intuito de que a multa punitiva venha a ser reenquadrada no 123.1d da Lei 12.670, com base na súmula 6 do CONAD, consoante o pleito da contribuinte. É o breve relato, senhor presidente. Doutor Matheus, com a palavra. Senhor presidente, as razões que foram expostas no processo anterior são aplicáveis em sua totalidade ao presente processo, razão pela qual a Procuradoria as mantém e as reitera nesse momento. É isso. Ok. Doutor Ivan, sua manifestação oral. Obrigado, senhor presidente. Processo idêntico ao anterior, né? Não há motivo para reiterarmos o que foi dito, apenas mantendo os pedidos, alterando a improcedência para a parcial procedência, com a exclusão da multa, e julgado que seja suspenso a exigibilidade na Procuradoria, até o julgamento final do mandado de segurança. É isso, senhor presidente. Ok, estamos abertos para o debate. Eu indago o doutor Felipe se a questão sobre o listamento. Também, tal qual, acho que podemos fazer rapidamente, mas por coerência também. Mesmo pedido. Então vamos para a votação do subestamento, finalmente. Doutor Geida. Perfeito, senhor presidente. Como processo anterior, vamos seguir também a mesma linha, acho que é saudável, pode em algum momento a gente ter alguma alteração nesse sentido de voto. Então, votando no sobrestamento, eu voto pelo sobrestamento do processo até decisão final do mandato de segurança, senhor presidente judicial. Doutor Pedro Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Sabrina.
Eu voto contrário ao sobrestamento. Doutor Marcos. Senhor presidente, contrário ao sobrestamento. Doutor Ivete. Contrário ao sobrestamento. Doutor Felipe. Favor, junto com o relator. Meu voto de desempate é contrário ao sobrestamento pelas razões expostas no julgamento anterior. Na questão do mérito agora, doutor Geida. Pois não, senhor presidente. Na situação de mérito, vamos manter o voto, né, ex posit, voto pelo conhecimento do recurso ordinário, para no mérito dar-lhe parcial procedência, no sentido de que venha a ser retirada a multa punitiva e que o Estado se abstenha da aplicação de mora até decisão final do mandado de segurança. É o voto, senhor presidente. Doutor Pedro Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Sabrina. Meu voto é pela parcial procedência, com a redução da penalidade do artigo 123.1c para o 123.1d. Doutor Marcos. Do mesmo modo, senhor presidente, voto pela parcial procedência com reenquadramento para a multa com redutor, ficando enquadrado no artigo 123.1d. Doutor Ivete. Voto com o relator, para excluir a multa. Né? Doutor Felipe. Com o relator. Da decisão, reconhecer o recurso ordinário para dar parcial provimento ao julgamento no sentido de que seja afastada a multa. Votos discordantes, a doutora Sabrina, com maioria de votos discordantes da doutora Sabrina e do doutor Marcos. Na relação ao sobrestamento, afastar o sobrestamento por voto de desempate do presidente dessa primeira Câmara. Doutor Geida, acho que deu tempo aí para o senhor. Senhor presidente, renovar os votos aí, agradecimento a todos pela compreensão, deu certo, deu tempo, graças a Deus. O doutor Alexandre agora irá assumir e parabenizar o doutor Ivan pela decisão, foi favorável ao contribuinte. Muito obrigado a todos, um bom dia. Doutor Ivan, obrigado pela presença. Se quiser ficar para o próximo julgamento, seja à vontade. Obrigado, senhor presidente. Viagem, doutor Geida. Bom trabalho. Obrigado, doutor Geida. Até a próxima, amigo. Obrigado. 10h48 a gente volta. Não, um pouquinho dá.